Ontem, o início da convenção democrata, Michelle Obama falou e, claro, né, vieram os posicionamentos dos democratas contra Donald Trump. E a Michelle Obama colocou a posição dela falando que não é presidente para os Estados Unidos, é o cara errado. Donald Trump é o presidente errado para o nosso país. Ele teve tempo mais do que suficiente para provar que poderia fazer um trabalho, mas está claramente perdido. Ele não pode se encontrar nesse momento. Ele simplesmente não pode ser o que nós precisamos que ele seja. Isso é o que é. Começou, né, Zaidan? Agora os ataques vão ser abertos e de lado a lado, porque esse só é o começo desse negócio. Semana que vem já tem os republicanos também em convenção, mas tem muita água para rolar até o fim da primeira perna de tudo isso, que é a convenção democrata. Exato. E falando em convenção, há uma convenção não escrita, né? Mas uma convenção, uma tradição de que presidentes não são abertamente criticados ali por ex-presidentes. E assim como antigamente era uma convenção o fato do sujeito não tentar um terceiro mandato, né? E como a gente sempre lembra, só o Franklin Delano Roosevelt teve 4 mandatos. Hoje há um impedimento legal. Mas, por exemplo, o Bush filho evitava fazer análises mais profundas ou críticas ao Bill Clinton. Havia as divergências conhecidas, é óbvio. Inclusive, em encontros públicos ali, se abraçam sem nenhum problema. Da mesma maneira, Obama em relação ao Bush filho, né? Não há nenhum registro aí de um ataque. Há críticas a essa ou aquela decisão, mas não ataques. E isso foi quebrado pelo próprio Trump, já presidente, uma coisa como candidato, né? Mas já presidente, em relação ao Barack Obama. E agora a Michelle Bolsonaro, a Michelle Obama, que não foi Michelles, né? A Michelle Obama, que não foi, obviamente, presidente, ela tinha ali outra convenção, né? A primeira dama, e ela tinha, inclusive, uma participação importante em alguns debates na área social do governo Obama, mas mais do que isso, sempre mostrou o próprio pensamento, o seu próprio discurso, né? Nunca ficou ali como alguém que só repetia o que era dito pelo Barack Obama. Ela tinha e sempre teve o seu próprio discurso. E ela, nessa convenção, completamente estranha essa convenção, né? Porque você sempre tem aquele ambiente festivo, tanto entre os democratas quanto entre os republicanos. Os democratas têm, aliás, um número gigantesco de superdelegados, mas dessa vez isso é irrelevante porque já sabe que o Joe Biden é o escolhido. Não há uma disputa como aconteceu em 2016, quando o Sanders foi até o fim contra a Hillary. Agora, por outro lado, é interessante, Ronald, que há uma preocupação dos democratas, né? Porque é claro que a gente até falou isso ontem aqui e na semana passada. Os ataques do Trump contra a Kamala Harris, eles têm um objetivo, inclusive eleitoral, né? São ataques apenas de discordância de ideias. A ideia do Trump é ter como elemento central da sua campanha o discurso de que o Joe Biden é o cavalo de Troia. Ou seja, Joe Biden chegando à presidência não será o Joe Biden em si, uma figura moderada dentro do Partido Democrata e muito ligado, até pela idade, a lideranças históricas do Partido Democrata. Mas alguém que traz consigo grupos radicais que tentam se apoderar do Partido Democrata, como, aliás, isso não vai ser dito pelo Trump, ele, de certa forma, sequestrou o Partido Republicano. O Trump, aliás, já foi filiado ao Partido Democrata. E ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele não é um democrata clássico, né, do Partido Democrata, e nem é o republicano clássico. Pelo contrário, há uma distância gigantesca entre o que pensa e faz e diz Donald Trump e a linha histórica do Partido Republicano. Mas ele vai usar isso. Olha, o Joe Biden é o cavalo de Troia. O Joe Biden é um candidato que, na verdade,
não levará, se eleito, para a Casa Branca suas ideias. Mas ele hoje é apenas a ponta de lança de grupos radicais que tomaram o Partido Democrata. Até por isso, a convenção, não sei se você chegou a ver ali, no escasso tempo que temos, né, Ronald? Às vezes dá para ver alguma coisa, mas havia uma preocupação muito grande do próprio Joe Biden em trabalhar contra esse discurso. Por exemplo, há muita gente no Partido Democrata, nesse conjunto de grupos, não é um grupo só, nesse conjunto de grupos considerados radicais para os padrões do Partido Democrata e que estão hoje no Partido Democrata, há, por exemplo, um discurso antipolícia. Né? Alguns, inclusive, com aquela tese bem infanto-juvenil, né? De que vamos acabar com a polícia. Né? Imagina, né? Não é algo realizável, factível, nem desejável. A polícia existe e a sociedade precisa da polícia. Em qualquer estado, né? Seja na China, seja na Coreia do Norte, ou seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos ou no Brasil. A polícia é uma instituição elementar, fundamental, inclusive ligada à função primordial do Estado, que é garantir a segurança pública. Então é um discurso bem infanto-juvenil, né? Aquela história que a gente já disse aqui, que esses caras são epígonos lá do Herbert Marcuse, né? E muita gente no Partido Republicano usa esse discurso infanto-juvenil desses grupos que formam hoje um conjunto de apoio ao Joe Biden, mas que não representam a ala histórica do Partido Democrata. Eles querem, então, dialogar com esses grupos, para que esses grupos passem a ser vistos pelo eleitor independente, aquele que não vota necessariamente nos republicanos ou nos democratas, mas ele escolhe eleição a eleição, e é sempre a maioria que é assim, né? Não vota necessariamente nesse partido ou naquele, a maioria é assim no Brasil ou lá, ou seja, sujeito a cada eleição, ele olha o quadro, o cenário, os discursos, a situação e escolhe. E a maioria lá também é assim, é independente. Então a ideia é passar para esse eleitor independente a ideia de que o Partido Democrata hoje é o somatório das posições desses grupos e não a sua ala histórica, representada pelo Joe Biden, e por isso o discurso de que o Joe Biden não é ele mesmo, mas não é mais o que ele pensa e pensou, mas sim ele é apenas a ponta de lança desses grupos. Ele foi tomado por esses grupos, né? E repito aqui, interessante que a mesma analogia pode ser feita em relação ao que o Trump representou para os republicanos, né? Foi uma tomada do Partido Republicano pelo Trump, pelo menos temporariamente, é claro. Isso não vai durar o resto da existência do partido. Agora, e aí, até por isso, o Joe Biden sobre polícias, o que ele falou, Ronald, na convenção? Olha, a maioria absoluta dos policiais é gente que cumpre a lei, que segue a lei, que só age dentro dos limites da lei. Mas, como em todas as instituições, você tem aqueles que abusam do poder que lhe é provisoriamente, temporariamente conferido. O poder que é conferido à polícia e aos seus agentes, portanto, e alguns desses agentes abusam desse poder que lhe foi conferido, né? Esse é o discurso do Joe Biden. E eu vi, por exemplo, jornalistas que se identificam com esse discurso infanto-juvenil, né? Ficarem malucos com o Joe Biden, né? Ou seja, eles acabam adotando exatamente o discurso que o Trump quer que eles adotem, não é? De fazerem do discurso desses grupos o discurso do Partido Democrata. Então, quando o Joe Biden vem... Só queima o filme, né? Só queima o filme. Aquilo que o Joe Biden diz hoje, teria dito em qualquer época, não é? Porque é o raciocínio óbvio. A polícia é uma instituição necessária e você tem na polícia uma grande maioria que se restringe ao cumprimento do que a lei determina. Mas sempre há, como há no judiciário, como há no Poder Executivo, como há no Congresso, aqueles que usam o poder que a sociedade lhe entregou temporariamente e abusam desse poder. Então isso que o Biden falou é corretíssimo, né? Mas aí você vê os jornalistas malucos, como é que é isso? O Joe Biden não entende que acabar com a polícia, quer dizer, um discurso infanto-juvenil, sem nexo, sem ligação com a realidade, né? E que só ajudam a ideia do Trump e dos que o cercam
de pregarem no Partido Democrata o rótulo de que hoje o partido é o somatório desses grupos, e não a sua ala histórica representada aqui pelo Joe Biden. Só para fecharmos, Ronald, o Trump respondeu, né, à crítica da Michelle Obama, e ele disse o seguinte: por favor, alguém explique a Michelle Obama que Donald Trump não estaria aqui na bela Casa Branca se não fosse pelo trabalho feito por seu marido, Barack Obama. Ou seja, o Trump responde que quem o elegeu foi o governo Obama. Foi a resposta que ele deu. Lembrando que amanhã, Ronald, deve acontecer o discurso do Barack Obama na convenção do Partido Democrata. Momento bastante esperado.